Deus sempre tem algo especial para entregar para o seu povo. E aqui tem povo de Deus? Amém? Então convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em Josué capítulo 6, versículo 15. Nós vamos ler 3 passagens. A primeira é em Josué capítulo 6, versículo 15. A palavra do Senhor. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Esta está em Josué capítulo 6, 15. Nós vamos ler também em 1 Reis capítulo 18, versículo 43. 1 Reis capítulo 18, verso 43. Em 1 Reis diz: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Em 2 Reis capítulo 5, versículo 14, livro seguinte, 2 Reis capítulo 5, verso 14, nos diz a palavra do Senhor: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, amados? Queridos, comigo, se você puder dizer, repetir comigo: Deus não está em silêncio. De uma vez agora: Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. Amém, igreja? Queridos, nós temos 3 referências bíblicas aqui na palavra do Senhor, Josué, em 1 e 2 Reis. E Deus nos mostra aqui a sua maneira de trabalhar com o seu povo. E nessas 3 referências bíblicas que o Senhor, Ele nos traz através da sua palavra. Antes de iniciar a ministração desta palavra, eu gostaria aqui de fazer referência a algo que não é bíblico, mas o Senhor me revelou esta semana. E o Senhor me mostrou uma coisa bem comum que muitas pessoas desconhecem. Existem alguns hormônios da felicidade, e um deles se chama dopamina. E uma das coisas que mais as pessoas hoje precisam e buscam, mesmo sem saber, é dopamina. A dopamina, ela espalha no corpo a sensação de prazer. Por isso que nós ficamos muito no celular. Por isso que a gente gosta de comer a comida que é nossa preferida. Por isso que a gente gosta de ficar com uma pessoa que a gente tem mais afinidade. A gente gosta de fazer o que mais gostamos. E há um bombardeio hoje, atualmente, de tanta coisa para suprir a nossa necessidade de dopamina, que se torna muito difícil ser instrumento de Deus no uso da ministração da palavra. Porque as pessoas a cada dia querem mais, e coisas extraordinárias, frases de efeito, coisas de impacto. Mas eu quero nesta noite ministrar a pura e genuína palavra de Deus. Porque a melhor dopamina do crente é um chão e a glória que desce do alto, inesgotável. Aleluia! O mundo pode ter sede de dopamina, eu e você temos sede da palavra e de Deus. Essas 3 referências, Deus, Ele tem um propósito, amados, da criação à consumação, e Ele não sai desse propósito. Deus não muda esse propósito. De quando Deus criou a humanidade, o homem, até o momento em que Ele vai consumir os tempos e todas as coisas,
Deus tem um propósito. Às vezes eu quero mudar o propósito de Deus, às vezes eu quero para a humanidade, mas eu só posso mudar o propósito de Deus para mim quando eu não entendo qual é o propósito que Deus tem comigo. E se nesta noite tem essa direção de propósito, eu preciso entender nessas 3 mensagens aqui, que desde a criação até a consumação, Deus tem um propósito para a humanidade, para o crente e para o não crente. Eu estou inserido porque eu nasci, Ele me trouxe a este mundo, e se Ele me trouxe a este mundo, eu estou dentro do propósito de Deus. Aqui, amados, nos 3 versículos temos algo em comum, que é o número 7. Nos 3, o número 7 aparece. E antes de falar do número 7, eu quero falar do número do homem, que é o número 6. O número 6 é o número do homem, e o homem, ele é imperfeito. Então o número 6 é o número da imperfeição, né, Paulo? É o número da imperfeição. Mas o número 7 é o número de Deus, e o número de Deus, ele é perfeito. Se eu como homem sou imperfeito, Deus, ele é perfeito. E aí o pastor disse nesta noite, e eu lembro, e eu gravei, e eu não vou esquecer, porque nós já sabemos disso: Deus, ele é organizado, o céu é organizado, a igreja é organizada. Por quê? Porque nela habita um Espírito Santo que é de Deus, e Deus, ele é organizado. Então, da criação à consumação, tudo está organizado. E aonde é que está a diferença? Aonde eu encontro a diferença? Onde eu faço a diferença? É quando o meu propósito, ele se encontra com o propósito de Deus. Quando o meu propósito, ele se encaixa no propósito de Deus. Parece, irmãos, eu gosto dos Transformers, do filme, eu gosto lá daquele, eu acho muito legal. Mas parece assim que tudo, irmãos, assim, ó, se transforma, se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele veio. Deus, ele falou a Adalberto uma vez, ele falou 2. É por isso que às vezes eu acredito que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio. Ele está falando a Adalberto, eu não estou ouvindo. Ele está falando a Adalberto, eu não estou ouvindo. Mas ele não está em silêncio, meu amado irmão, minha amada irmã. Da porta ao altar, entenda: Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando a gente pensa que Ele está em silêncio, Ele está ali, ó. O coxinho está quebrando. Eita Deus! Mas Deus, Ele está, como é que Ele trabalha? Ele faz, aleluia, Ele manda, aleluia, Ele ordena, Ele usa um, Ele usa outro, Ele usa o pai, Ele usa o filho, Ele usa o irmão, aleluia. E se Ele precisar, Paula, Ele usa o anjo para segurar o coxinho até chegar no mecânico. Ele segura. Ei, quando Deus, ele não revela determinadas coisas, ou não responde determinadas petições ou orações, é porque Ele já na sua palavra, Ele já respondeu. Quando Deus muitas vezes não responde oração, quando Deus, ele não responde petição, é porque na sua palavra
Ele já respondeu, Ele já falou, Ele já determinou. Não fui eu que determinei, quem determinou foi Ele. Por isso que às vezes nos confunde, a gente acha que Deus não está nos vendo, às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, aleluia, mas Ele está falando assim: você fez um propósito comigo, você firmou um propósito comigo, aleluia, eu tenho um segredo para te revelar, aleluia, mas os teus olhos espirituais estão abertos, os teus ouvidos espirituais estão abertos, aleluia, não é de cabeça baixa que você vê Deus, não é de cabeça baixa que você, só quando você está com o rosto no pó em oração, aleluia, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que eu, Deus, estou trabalhando ao teu favor, a tua família, a tua casa, os teus negócios, o teu ministério, a tua chamada, na tua saúde, na tua mente, no teu emocional, no teu espiritual. Eu, Deus, estou trabalhando. Quem não tem propósito sou eu. Eu que quero fazer o que eu quero. Eu quero suavidade. Eu quero caminho fácil. Eu quero moleza. Se você ver em João, a multidão seguia Jesus. Sabe por que seguia Jesus? Porque queria alguma coisa. Queria pão, queria milagre, queria alguma coisa. Mas do lado dele, de Jesus, tinha um povo que não era multidão, estava um povo chamado discípulos. Havia uma diferença de direção. A multidão ia na direção de Jesus, mas os discípulos, eles andavam ao lado de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, cara que tem compromisso, aleluia, que tem propósito com Deus, aleluia, um dia ele já foi multidão, agora não é mais multidão, agora você é discípulo, você anda do lado de Jesus. Mas nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Nem sempre, por mais lícito que possa ser, nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Aí a gente não, glória a Deus baixinho, pastor. Sabe por quê? Porque a gente, Senhor, mas eu queria. Às vezes tem o irmão A e o irmão B, os dois na mesma oração, quase que simultaneamente, ora ao Senhor e deposita nos pés do Senhor um desejo, uma petição igual. Deus atende o A, mas não atende o B. Sabe por quê? Para o A será bênção, mas para o B não será. Mas Deus, ele conforta o B e dizendo para ele: não é porque eu não te dei que eu não te amo, eu te amo também, e o teu negócio é diferente. Quem tem algo diferente do Senhor aqui dentro, glória a Deus, aleluia, nesta noite. Meu amado irmão, em Josué, a referência bíblica era por causa das muralhas de Jericó. Deus, ele dá ordem a Josué. Se apresenta uma dificuldade diante da nação de Israel. Deus, ele tinha determinado, dizendo: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. E nessa caminhada, Josué se depara com as muralhas de Jericó.
adversidade. Deus ele não tinha firmado um propósito com Israel? Sim. Israel firmou um propósito com Deus? Sim. Aleluia. Então estava tudo certo? Não. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus firmou um propósito com Israel. Israel firmou um propósito com Deus, mas no meio tem um adversário que não quer ver você na bênção e ser abençoado. Mas eu quero dizer que quando o meu propósito casa com o propósito de Deus, as muralhas vêm para o chão e o nome do Senhor é glorificado. Ei, glória a Deus. Qual é a tua muralha? Qual é a tua muralha? Você lembra da dopamina, irmão? Eu sei, irmão. Até o dia da vinda de Jesus Cristo, a minha geração, as próximas gerações, vai ter que brigar muito para sentir a glória e a presença de Deus. É brigar muito para ser instrumento na mão do Senhor. Mas é dessa maneira que Deus faz. Na primeira volta que o povo de Deus deu nas muralhas de Jericó, a muralha caiu? Não. Na segunda caiu? Não. Deus estava em silêncio? Estava. Mas ele estava trabalhando? Estava. Na terceira, a muralha caiu? Não. Quarta, quinta, sexta volta na muralha, a muralha caiu? Não. Deus estava em silêncio? Estava. Mas ele estava trabalhando? Estava. Sétimo dia, 7 volta, e na 7ª volta toca-se a trombeta, o nome do Senhor é glorificado, a muralha cai. Sabe por quê? Porque é nesta hora que Deus manifesta a sua glória. Então, se você disse uma vez, aleluia, diz aí para o seu irmão: Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando por você. Irmão, às vezes eu fico assim, tem algumas palavras na Bíblia que eu paro assim e falo assim: não é possível. Porque quando eu vi algo nesse sentido, eu perguntei assim: mas eu piso na bola, Senhor. Quem é que aqui não pisa na bola? Levante a mão. Todo mundo. Mas mesmo assim, tu trabalha a meu favor. Pastor leu hoje que até aquele que não merecia vai ser beneficiado. Sabe por quê? Porque no silêncio Deus trabalha ao nosso favor. Então, se tem muralha, o Senhor derruba nesta noite, porque tu tem um propósito com Deus. Agora o profeta Elias, estou pertinho do fim. Em 1 Reis, aí a referência ao profeta Elias. Grande dificuldade, porque o adversário ele sempre vem. Eu não gostaria de ser profeta na época de Elias. Embora homem muito honrado, mencionado no Novo Testamento, Elias, para mim, irmãos, se a gente for classificar aqui, eu, profeta, coloco ele ali nos top 3. Mas a vida desse homem não foi fácil. Tanto que teve uma hora que Deus, ele ora para Deus, mas ele orou muitas vezes, mas a Bíblia menciona, por exemplo, 5 orações de Elias. E uma delas ele pede e diz: acaba com a minha vida. Não foi fácil. Então aí ele chega e fala assim: olha, não vai chover durante 3 anos e meio. O tempo passa. Então chega um momento em
que Elias tinha um propósito com Deus, Deus tinha um propósito com Elias. Então agora ele diz assim: as coisas vão mudar agora. Sabe por que ele acreditava que as coisas iriam realmente mudar? É porque aquele que vem na multidão, ele vem com segundas intenções para com Jesus, mas aquele que anda com Jesus, aleluia, ele conhece segredos, ele tem autoridade, aleluia, ele tem unção, ele tem visão, aleluia, ele sabe ser espremido, mas ele sabe também a hora em que Deus ele vai agir. E é tão bom, sabe por quê? Porque na hora que o profeta sabe que Deus vai agir, o profeta não vem para frente pro holofote, não, aleluia, ele dá um passo, se precisar ele dá dois, se precisar ele enfia a cara no chão. Sabe por quê? Ele sai de cena, e quem entra na cena é o poderoso Deus, e ele no teu propósito ele fala: eu vim agora aqui assinar embaixo o propósito do meu servo, e se ele assina, ninguém pode revogar. Ninguém pode revogar. Ele chama o moço. Ele chama o moço. O profeta nunca anda sozinho. Tem uma vida difícil, né, pastor? Às vezes eu fico olhando o senhor lá na sede, fica olhando o sorrisinho dele aqui, mano. Mas é só quem irmão sabe, né, Alice? Tem coisa que só quem está pertinho que sabe. Às vezes a gente olha assim, vê o sorriso, mas não sabe o peso que tem nos ombros do profeta. Irmãos, pensa que chegar aqui, não importa o dia, pode ser 3 crentes aqui no meio dessa nave dessa igreja aqui. Chegar aqui para ser instrumento de Deus é um peso muito grande. Mas quando nós deixamos Deus agir, aleluia, o nome dele é glorificado. E assim Deus ele faz fazendo bem devagarzinho. Ele chama o moço. Ele chama o moço, ou seja, aquele que está do lado, aquele que está ombreando, aquele que está carregando também o peso, aquele que está na mesma visão, aquele que está no mesmo propósito. Aleluia. Sabe por quê? Porque a glória é um chão. Aleluia. Quando vem no meio da igreja. E quem está na hora, muitas pessoas estão em casa hoje, mas aquele que veio hoje, aleluia, está entregando e está recebendo de Deus, está entregando e está recebendo de Deus. Então o propósito e a vitória é para você que veio hoje adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Médico do Médico, o advogado dos advogados. Ele chega para o moço e fala assim: moço, sobe lá no monte, está vindo chuva. O moço subiu. Na primeira vez tinha chuva? Tinha nem nuvem. Segundo subiu de novo, tinha chuva? Não. 5 vezes? Não. 6 vezes? Não. Repita comigo: Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. Eu vejo uma pequena nuvem. Olha, não vou nem me atrever aqui. Meu ministério é a palavra. Do tamanho da mão do homem. Se você está esperando um sinal, ei, se você está esperando um sinal, o sinal hoje veio na sua vida. O sinal veio. Ei, do tamanho da mão do homem. Aleluia. É o sinal
vezes mais no sexto ano, para que eu passe com provisão no sétimo. No oitavo eu não tenho, porque eu ainda estou plantando, mas no nono eu ainda tenho provisão. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito e Ele tem um propósito comigo. Oh, aleluia! Oh, Santo Deus de Israel. E Deus gosta de fazer esse negócio aqui. Ele gosta de fazer assim. Ele começa quietinho, escondidinho. Aleluia. O povo está pensando, ele está apanhando, ele está gemendo, ele está calado, não está acontecendo nada, ele vai ser derrotado. Aleluia. Deus vai deixando. O inimigo pensa que está te humilhando, mas de repente, aleluia, Deus vem e derruba a muralha. Deus vem e mostra o sinal, e o nome dele é glorificado, porque vem abundância, abundância, abundância. Oh, aleluia, aleluia. Vou para a segunda Reis. Não vou ser alto. E Josué Deus livra da afronta. Em primeira Reis Deus dá provisão. Segunda Reis, então, ele fala de Naamã. Quem era Naamã? Um general hebreu? Israelita? Não. Mas ele então fica doente com lepra. Na casa dele tinha alguém, né? Alguém que não andava com a multidão mais. Fica sabendo disso. Era uma menina que não era mais multidão. Aleluia. Multidão é quando eu ouço falar de Jesus. Discípulo é quando eu tenho Jesus. Aleluia. Multidão, todo mundo é. Receber milagre, todo mundo recebe. Mas ser vaso, ser instrumento, ter unção, ter autoridade, é só para aquele que é escolhido, aquele que anda com Jesus, aquele que tem propósito com Jesus. Tinha uma menina. Vou entrar nos detalhes, todo mundo conhece os detalhes, mas eu só queria te situar dentro da história. Naamã chega lá todo doente, leproso. Homem de Deus, não dá nem ideia. Sabe por que ele não dá nem ideia? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele serve. Sabe por quê? Porque ele, um homem de Deus, tinha um propósito com Deus, e Deus tinha um propósito com ele. O rei preocupado, olha, o que eu vou fazer? Olha assim, ele vai saber que existe Deus em Israel. Mergulha 7 vezes no Jordão e tu serás curado. Então o homem entrou em ação. Aleluia. O homem natural, não o espiritual. O homem multidão, aleluia, que só conhecia o Deus de Israel. Ele não era, aleluia, alguém que tinha intimidade. Ele ainda não tinha compromisso. Ele ainda não tinha propósito. Quando ele chega, alguém diz para ele: se pedisse algo pior, tu não faria. Então obedece. Aleluia. No primeiro mergulho, o homem mergulhou, a lepra saiu. Segundo mergulho, não. Sabe por que essa palavra diz assim? Deus não está em silêncio, Deus está trabalhando. Aleluia. Porque Deus fala assim: espera um pouquinho. Se Deus
Depois do sétimo mergulho, Deus, ele não está em silêncio. Nós é que estamos no lugar errado. Nós que entregamos uma adoração descomprometida. Na maioria das vezes, irmãos, é uma adoração sem propósito. Eu não quero te ofender, mas em nome de Jesus eu não venho aqui para isso. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra. Eu não quero te ofender, porque eu estou no meio, irmão. Não existe ninguém aqui que está fora da cobertura desta palavra que está descendo do trono da glória de Deus. Não tem crente VIP hoje e nunca teve e nunca terá. Todos nós estamos embaixo da palavra de Deus. Aleluia. Eu vi a insistência daquele que louva. Falou: olha, eu quero que você preste atenção no detalhe. Eu falei: gostei desse negócio. Ele está chamando o povo para a integridade, para estar entrando, para perceber, para sentir. Eu quero dizer nesta noite, meu amado irmão, eu preciso ter um propósito de adoração verdadeira, genuína, diante de Deus. Sem propósito, a glória dele não desce. Sem propósito, a unção dele não desce. Sem propósito, o milagre não acontece. Sem propósito, a porta não se abre. Sem propósito, a enfermidade não sai. Sem propósito, o demônio não sai. Sem propósito, não há crescimento. Mas eu quero dizer nesta noite, Deus está aqui para selar a tua vida e o propósito que tu tens com Ele. Para encerrar, qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo é dizer para Deus: olha para mim. O segredo é dizer para Deus: eu sei que eu não mereço. Eu tenho um pai, irmão. Meu pai tem 94 anos. Às vezes a gente chega pro pai e fala: eu sei que eu não mereço. Agora meu pai espera mais de mim do que eu dele, né? Mas eu já teve um momento que eu falo: eu sei que eu não mereço, mas eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui nesta noite? Aleluia. É só dizer, o segredo é dizer para Deus: aleluia, eu sei que eu não mereço, mas eu quero ser abençoado. Aleluia. Mas muitas vezes Deus, ele não vai te responder na hora, e você vai pensar que ele está em silêncio. Mas a palavra de Deus diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Insista, diz: ei Deus, eu quero, e ele vai descer. E ele vai descer. E ele vai descer ao teu favor, na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, na tua vida. Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. E Deus move os céus ao teu favor. Não vai passar 3 minutos. Ele vai mover o céu a teu favor. Diz aí pro teu irmão que está do lado: ele vai mover o céu a teu favor. Aí fala assim: irmão, parece que é uma dinâmica. Não, não é uma dinâmica. Eu acabei de dizer: se você não é multidão, se você é discípulo, a diferença, aleluia, que a multidão recebe milagre, discípulo, ele é um agente de milagre. A tua mão tem unção, a tua palavra tem poder. Aleluia. Deus, aleluia, move os céus a teu favor. Deus trabalha ao nosso favor enquanto nós dormimos. Sabe por quê? Aleluia, porque Deus, ele não está em silêncio. Deus, ele está trabalhando. Como eu comecei esta palavra, eu vou terminar da criação, aleluia, a consumação. Deus, ele tem um propósito.
propósito. Oh, aleluia. Olha para mim aqui rapidinho, terminar. Sabe por que eu fiz assim? Tenta olhar pelo Espírito. O mundo está tudo sob o controle de Deus, até as coisas erradas, as misérias, tudo aquilo que a gente vê. Mas no meio desse mundo que Jesus orou dizendo para Deus não nos tirar dele, mas nos livrar do mal. Pastor, existe um lugar aonde está coberta a igreja com a glória e a unção dele. É ali que passa o propósito de Deus. Aleluia. E tem hora que eu estou fora. Agora eu quero dizer que eu vou entrar, aleluia, no centro do propósito de Deus. Se você crê nessa palavra, se você crê que Deus está trabalhando na tua vida dessa maneira, levante a tua mão para o alto. Agora nós vamos orar pela tua vida, nós vamos orar pela tua casa, agora nós vamos orar pela tua família. Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta noite, então sabes, Senhor, nem eu sabia a maneira que tu ia agir nesse lugar, mas o teu Espírito Santo está movendo aqui, Senhor, movendo nesse lugar. Pai, a tua palavra, aleluia, que é a espada de Deus gume, ela cortou, Senhor, ela quebrantou meu coração, oh Pai, ela abriu a minha alma, ela moveu o meu espírito, oh Pai, abriu o meu entendimento. Por isso nessa noite, Pai, a tua igreja que está com as mãos levantadas, oh Pai, na direção dos céus, da onde é a tua morada eterna, Senhor, envia os teus anjos para dar vitória para a tua igreja, oh Pai, agora vem com o selo, com a tua marca, Senhor amado, e firma, e sela o meu compromisso, sela o compromisso daqueles que entraram aqui nessa noite, de ter um propósito contigo. Senhor, eu quero sair da incredulidade, da indiferença, da preguiça, eu quero sair para o propósito. A minha casa terá propósito, a minha casa terá propósito, o meu ministério terá propósito. Então, Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Te pedimos, Jesus,